Mas agora, voltando a falar sobre o Estreito de Hormuz, é um dia bastante impactante, né, de reabertura do Estreito de Hormuz, pelo menos por 10 dias. Diego Pavão está aqui no estúdio para que a gente possa compreender os detalhes disso e até que ponto a gente pode olhar e pensar, nossa, realmente está valendo, é real, os navios podem voltar a circular por ali. Pois é, Elisa, essa na verdade é a grande questão que você tocou agora. Bom dia para quem acompanha o live em casa. É a questão prática, né? Como é essa reabertura? A gente tem que pensar o seguinte, essa reabertura, segundo o próprio Irã, vale só quando esse cessar-fogo durar. Ou seja, esse cessar-fogo dura até terça. Então, essa reabertura, o que leva a crer é que vai durar também até terça-feira. Depois disso, a gente não sabe como vai funcionar. Uma questão importante, também prática, concreta nesse momento, é sobre a segurança do Estreito de Hormuz. A gente sabe que, com o cessar-fogo agora, ataques contra navios estão, teoricamente, interrompidos, como estava acontecendo antes. O problema é o seguinte, dois problemas, na verdade. Primeiro, minas navais. O Irã deixou várias minas navais no Estreito de Hormuz e a localização delas, nem o próprio Irã sabe onde está exatamente. Então esse é um problema agora, porque os Estados Unidos, na verdade a comunidade internacional espera dos Estados Unidos uma certa garantia de que, olha, a gente mapeou todas as minas navais do Irã, a gente retirou elas, mas isso até agora não aconteceu. E isso gera muita apreensão também. Então, não é exatamente, reabrimos, houve esse anúncio do Irã, e aí tudo vai voltar ao normal super rápido. No último caso, Elisa, a decisão de passar ou não pelo Estreito de Hormuz vai das empresas que operam os navios e as seguradoras que oferecem, vendem os seguros para esses navios. Porque, no fundo, essa é a grande questão, a segurança do Estreito de Hormuz nesse momento. E uma outra questão também importante, que a comunidade internacional espera muito para saber como vai ficar isso, Elisa, é a questão do pedágio. Na guerra, o Irã, o parlamento do Irã, aprovou uma lei que colocaria ali um pedágio para passagem de navios no Estreito de Hormuz. Esse pedágio é ilegal, tá? Tem uma diretriz da ONU desde 1994 que fala que você não pode botar pedágio em estreitos que forem acidentes naturais, né? Acidentes, eu digo assim, formações geológicas naturais. Mas pode colocar milhões, né? Exatamente, 2 milhões em alguns casos. E para navios que não são alinhados ao Irã. Então, essa é uma questão muito importante sobre como vai ficar o estreito, a navegação, mesmo com esse anúncio do Irã de agora há pouco. Ô, Diego, inclusive, porque como a gente abre todos os dias, e todos os dias que a gente abre aqui, eu nunca vejo, faz semanas, eu não vejo ninguém passar por aqui. Pelo menos de todas as vezes que eu vi, que eu abri... Deixa eu tentar subir aqui o enquadramento para vocês. Pronto, eu não vejo por aqui. Agora, este navio, quando o live começou, ele estava aqui desse lado. E aí ele já percorreu esse trecho e segue aqui indo adiante. Ele está com uma bandeira da Inglaterra, Diego, e aqui mostrando que, de fato, é também um navio que aparentemente carrega petróleo. É possível que nós vejamos, então, agora com mais frequência os navios circularem e também se as seguradoras estão seguras de deixar os navios passarem e não passarem por uma mina. Essa é a grande questão. É possível, sim, que a gente veja mais navios, mas, como eu disse, a decisão final sobre passar ou não vai das empresas que operam esses navios e também das seguradoras. Essa garantia, aliás, esse anúncio do Irã não é exatamente uma super garantia de segurança de que um navio pode passar por ali sem ter grandes prejuízos, sem encontrar, por exemplo, uma mina naval ou sem ser cobrado pedágio. É muito incerto ainda o que esse anúncio do Irã ainda quer dizer sobre a passagem ou não de navios. Então, não é esperado, na verdade, Elisa, que a gente tenha ali um fluxo imenso de navios a partir de agora. E a gente tem uma questão também. Essa reabertura, segundo o Irã, só vai durar enquanto o cessar-fogo durar. Ou seja, o cessar-fogo termina na terça-feira. Então, até terça-feira, tudo bem, a gente pode ter uma retomada, mas e depois? A gente já teve um reflexo um pouco mais positivo em relação ao efeito nos preços do petróleo, com esse anúncio do Irã, mas ainda é muito incerto sobre garantir uma segurança de fato concreta para esses navios. A gente tem mais ou menos, eu acabei de ler um dado inclusive sobre isso, 2 mil navios que estão parados nesse momento, ou no próprio Estreito de Hormuz, ou ao redor dele, perto dele, e isso também é algo que a gente espera que vá mudar nos próximos dias. Mas lembrando,
isso tudo só até terça-feira. Agora, importante a gente deixar claro que essa decisão, esse anúncio do Irã de reabrir esse estreito, isso acontece num momento muito importante em relação à retomada de negociações entre Estados Unidos e Irã. A gente até mostrou isso aqui no live nessa semana, né, Elisa? Quais eram os pontos ali de discordâncias, de maiores discordâncias em relação a um eventual acordo entre Estados Unidos e Irã. E o Estreito de Hormuz aparece como uma dessas principais questões nesse momento. CNN nos Estados Unidos tratando disso, nós estamos aqui ao vivo acompanhando em tempo real, afinal somos o maior canal de comunicação do planeta e eles acabaram de expor inclusive a cotação, 12%. Menos 12,86 é a queda no valor da cotação do barril de petróleo. Tudo isso aqui você vai acompanhar no decorrer da programação, com todo o trabalho, principalmente da nossa editoria de assuntos internacionais. Diego Pavão, muito obrigada. Obrigado, Elisa.